Queridos irmãos, quero parabenizar o pastor Gediel, juntamente com toda a equipe, né? O pastor não faz sozinho, toda a equipe pela programação muito bonita. Nós que sentimos esse amor pela nossa igreja, né? Sentimos esse carinho pela nossa igreja, quando a gente se dá conta de uma história tão bonita como essa, nós ficamos impactados, né? Que Deus possa continuar abençoando aqui o trabalho, a obra de Deus, obreiros aqui na cidade de Glória do Goitá, que é uma cidade histórica para o estado de Pernambuco, amém? Então, parabéns aos irmãos, ao pastor Gediel, sua família, pela programação dos 95 anos da Igreja do Senhor aqui. Queridos irmãos, nós já sentimos aqui a presença de Deus, estamos sentindo ainda a presença do Senhor. Quem confirma comigo isso? E queremos, nesta noite, sem nos alongar muito, porque entendemos que a programação hoje foi mais específica e importante, né? Mas queremos convidar os irmãos para nós meditarmos na palavra de Deus, tomando aqui uma porção da palavra do Senhor. E com certeza eu creio que o Senhor tem uma palavra para nós ainda nesta noite aqui, amém? Abra sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel. Abra sua Bíblia no capítulo 30. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30. Vamos ler a partir do versículo de número 6. A igreja pode repetir comigo. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo. Porque a alma de todo o povo estava em amargura. Cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Amém? Queridos irmãos, a narrativa da história do rei Davi, está no contexto da palavra de Deus, ela é muito maravilhosa. O texto bíblico apresenta o rei Davi desde a sua adolescência até o momento da sua morte. Todas as etapas da sua vida foram registradas dentro do texto bíblico. Momento da promessa de Deus, aquele moço que trabalhava no rebanho do seu pai, e a forma como Deus foi levando ele até o centro do cumprimento das promessas. A Bíblia também mostra o governo do rei Davi, a dimensão que o Senhor tomou usando aquele servo e gerando o maior reino que o reino de Israel já possuiu, de tal maneira que o reino de Davi só será replicado pela própria pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo quando reinar sobre a nação de Israel. O rei Davi é também um dos poucos homens na Bíblia aos quais Deus faz uma aliança direto com o seu nome. Deus faz uma aliança diretamente com o nome de Davi, ao ponto que o profeta Jeremias profetiza dizendo, Deus usando o profeta Jeremias diz: se vocês forem capazes de invalidar o meu concerto com o dia e o meu concerto com a noite, de tal forma que não haja lua de noite e nem haja sol de dia, poderão invalidar o meu concerto com meu servo Davi. Dada a dimensão da promessa que Deus fez a Davi, o rei Davi, irmãos, é
um dos nomes mais citados das Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Deus fez com que aquele servo se tornasse um referencial para o seu povo, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Se nós falamos de adoração, nós lembramos de quem? O maior salmista da Bíblia, Davi, foi o maior salmista de Israel. Se nós falamos de conquistas, Davi foi um dos maiores conquistadores de Israel. Se nós falarmos de intimidade com Deus, Davi foi um dos maiores e mais íntimos homens e servos de Deus aqui neste mundo. Glória ao nome do Senhor. Mas, irmãos, assim como o rei Davi, irmãos, possuía essa grandeza de Deus na sua vida e Deus com ele. E nós entendemos, e todos nós que somos crentes em Jesus, que estamos aqui nesta noite, e os crentes que durante os seus 95 anos de história aqui da igreja em Lagoa, em Glória do Goitá, vão confirmar comigo que quanto maior é a promessa de Deus, maior é a guerra espiritual travada contra alguém. E no texto bíblico isso não passa desapercebido, porque isso também fica registrado. Davi foi um dos maiores reis de Israel, o homem que teve uma das maiores promessas de Deus, o homem que teve o cumprimento das promessas na íntegra, o homem que teve uma dimensão de reino sem igual. Mas Davi também foi um dos homens mais perseguidos de toda a história bíblica. O rei Davi foi um homem, um dos homens mais perseguidos de toda a história bíblica. Davi passou por perigo de morte iminente por várias oportunidades, em vários momentos. Que se naquele tempo, olhando para aquele rapaz, olhando para aquele moço, ninguém acreditaria que ele se tornaria o maior rei de Israel de todos os tempos. Glória a Jesus. E a Bíblia, a palavra de Deus, não deixa passar desapercebido. Registra todos estes momentos. A Bíblia diz que em um certo momento da vida de Davi, ele se escondendo e fugindo, principalmente do rei Saul, que lutava contra Davi, tentava matar Davi de toda forma, porque entendia que Deus tinha um plano na vida dele. A Bíblia diz que que Davi se esconde em um deserto chamado Deserto de Zif. E nesse deserto, Davi procura ficar longe dos olhos, dentro das cavernas, mas ali tinha um grupo de gente que morava dentro daquele deserto, que era chamado de Zifeus. Justamente toma o nome do lugar, Zifeus. E esses Zifeus eram informantes de Saul. E eles foram até o rei Saul, mandaram um recado e disseram: nós sabemos aonde está Davi, te apressa e vem, porque de certo tu vais alcançá-lo. E Saul até se alegrou com isso, porque começou a dizer assim: ainda bem que alguém teve compaixão de mim e agora entregou o meu inimigo na minha mão. Aleluia. E preparou o seu exército e foi buscar Davi no deserto de Zif. Davi soube por antecipação, porque Deus nunca deixava Davi sem um aviso. O crente sempre é avisado por Deus por antecipação para receber livramentos. E Davi foi avisado pelo Senhor e agora começa a fugir. A Bíblia diz, eu estou resumindo aqui para a gente falar dentro do versículo, mas a Bíblia diz que existia uma montanha no meio, um caminho da esquerda e um caminho da direita que se encontrava no fim desse vale. E Davi, fugindo, corria pelo lado esquerdo da montanha, enquanto Saul com o seu exército pelo outro lado ia a ponto de se encontrarem. E quando estava muito próximo de se encontrarem, Davi também não sabia que ia ter esse encontro do outro lado com Saul e o seu exército. Era pena de morte, ia morrer imediatamente. Mas crente que tem promessa não morre antes do tempo. Deus cuida dele. Aleluia. Quando Saul já estava para se encontrar com Davi, chega um cavaleiro apressado e diz: ó rei, o que você está
fazendo aí? Não, eu estou perseguindo aqui o inimigo. O senhor tem que voltar com muita pressa, porque atacaram a cidade e estão lá os filisteus pelejando. E Saul disse: faz a volta. O exército fez a volta, e quando Davi sai do morrinho assim, vê o exército de Saul que estava voltando de repente, porque chegou uma notícia ruim e fez o exército voltar. A alegria de Davi foi tão grande que ele bradou: Selah Ramalecote, em hebraico. E os soldados levantaram uma pedra e ele colocou esse nome lá: Selah Ramalecote. Deus é o Deus do escape. Levanta a tua mão nesta noite aqui, se você crê que Ele é o Deus do escape. Aleluia, aleluia. Queridos irmãos, nós somos o povo mais provado da terra. Nós somos o povo mais perseguido da terra. Não era para existir igreja em Glória, não era para existir igreja em Pernambuco, não era para existir igreja no Brasil, de forma nenhuma. Chegamos sozinhos, sem apoio, sem mídia, sem dinheiro, sem governo, mas com o Deus que provê escape para o seu povo. Nós somos a prova viva de que Deus é o Deus do milagre, e que Ele opera milagre, e que Ele está com o seu povo. Em outro momento, no texto que nós tomamos aqui nesta noite, dentro desse conjunto, né, de registro das provações. Provação a gente tem até que querer esquecer um pouquinho, deixar de lado, mas às vezes é bom a gente lembrar o caminho que a gente passou, as provas que nós passamos, e lembrar de que o nosso Deus, Ele sempre está do nosso lado. Até porque, irmãos, parece que quando o crente fica longe de prova, ele esfria, ele relaxa, ele fica, não é, meio quieto. Aleluia. Agora, quando tem provação, quando tem adversidade, quando tem barreiras, quando tem muros, quando tem não, quando tem negativa, a glória de Deus se manifesta sobre nós e sobre a igreja. Quanto maior for a dificuldade numa festividade, num trabalho, maior é a glória de Deus presente no meio da igreja. Aleluia. Eu não tenho dúvida de que vocês estão nesse conjunto, porque o Espírito Santo não erra a flecha, ele não erra a mensagem. Aleluia. Quando ele manda puxar a flecha assim da aljava, eu sei porque ele tem uma mensagem preparada para o seu povo. Hoje aqui caiu a energia, hoje aqui teve gente que passou mal, hoje aqui quem sabe quantas adversidades não houveram, mas eu quero dizer nesta noite que também vai ter outra coisa aqui nesta noite. A glória de Deus vai encher a nossa casa, a nossa vida nesta noite. Davi estava fugindo de Saul, e ele chegou ao ponto de dizer assim: só tem um jeito de eu escapar desse homem, porque ele não sossega, ele parou o império inteiro. Seu exército estava vivendo só de planejar estratégias para alcançar o pequeno Davi com 600 homens, uma formiga, uma pulga diante do império que era Saul. Mas Saul não sossegava enquanto não visse Davi morto. E Davi disse: olha, o único jeito que tem deles se esquecer de mim, porque tem hora que a gente fica dizendo assim: te esquece de mim, rapaz, me deixa quieto. E Davi disse: o único jeito de eu escapar é indo morar na terra dos filisteus. E Davi passou os limites e foi para a região da faixa de Gaza, a famosa faixa de Gaza hoje, onde moravam os filisteus. E lá ele encontrou um apoio, porque a perseguição era tão grande que até os inimigos de Davi já estavam com pena dele. Mas não é possível que esse homem está perseguindo Davi. Davi, tu estás pagando uma prova, né? Ele disse: rapaz, fala o seguinte, fica aqui. Aqui tem uma cidade chamada Ziclag. Mora lá, habita lá e presta serviço para nós. Se tu prestar serviço direitinho, a gente não deixa Saul entrar aqui. E Davi disse: tá bom.
Então foi para aquela cidade, se estabeleceu lá com o seu pequeno exército e prestava serviço ao exército dos filisteus. Agora, quando os filisteus diziam ataca Judá, ele mudava o roteiro e ia para uma cidade dos filisteus e lutava contra os próprios filisteus. Mas não dizia, escondia a notícia, né? Mas ele foi ficando ali. Em uma dessas saídas, que Davi foi com uma campanha para uma dessas batalhas, a Bíblia diz que voltando da batalha, daquela guerra, o texto do capítulo 30 vai registrar isso, aleluia. No versículo 1 do capítulo 30, diga comigo: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclag, os amalequitas, com ímpeto, tinham invadido o sul e Ziclag, e tinham atacado a Ziclag e a tinham queimado a fogo. Imagine agora Davi voltando com o seu exército. Tinha deixado as suas esposas, os seus filhos, as suas filhas, e quando eles olham de longe na campina, vê a cidade pegando fogo. Olha, irmãos, a cidade estava pegando fogo, a cidade dele, a cidade que eles moravam, estava em chamas. Diga para quem está do seu lado aí: não se espante com nada. Satanás quer tirar a tua paz. Diga para quem está do outro lado agora: fogo de amalequita não destrói promessa de crente. Não destrói promessas de crente. Não destrói promessas de crente. Aleluia. Nós sabemos, irmãos, que no meio do povo nós temos pessoas que têm uma fé nível alto, gigantesco. Tem pessoas que têm uma fé um pouquinho menor, tem outro que tem uma fé lá no meio, e tem outro que tem aquela fé que tem que estar o tempo todo regando, porque senão ela murcha, né? O irmão recebe uma carga de poder aqui, e sai pegando no céu. No outro dia está: Jesus, eu acho que eu vou morrer. Mas irmã, e ontem a senhora não estava pegando no céu, irmã? Foi, mas de ontem para hoje. Aí tem que receber outra carga de novo. E é assim, já tem crente que ele pode ficar no deserto. Você vai buscar ele no deserto, passa sem água, sem leite, sem nada. Quando chega lá, ele está dando glória a Deus. E o exército de Davi é justamente isso. Quando eles olham, eles se desesperam. O texto diz, irmãos, no versículo de número 3: e Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram, diga comigo, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Você já viveu isso, não? De você chorar tanto que secou, chorar tanto que não tem mais lágrima para chorar, chorou tanto que não tinha mais o que chorar. Os homens estavam tão desesperados e amargurados que faltou choro. Aleluia. O texto diz também, queridos irmãos, que Davi se angustiou. Veja que o nível espiritual deles é diferente, porque quando eles viram aquela situação, fizeram naquele momento entrarem em colapso. Disseram: olha, levaram as mulheres, estão tudo mortas. Levaram os filhos, está tudo morto. Levaram, acabou, não tem mais nada. Tocaram fogo e não tem mais nada. E aí começaram a dizer assim: a culpa disso é de Davi. Isso eu estou falando do próprio exército de Davi, os próprios soldados. Será que a culpa é de Davi? E a Bíblia diz que eles se indignaram tanto, no versículo de número 6 que nós lemos, porque e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo. Olha, irmãos,
O diabo, quando começa a trabalhar, ele não quer alcançar só um, nem dois, nem três, nem alcançar, ele quer fazer um estrago completo. Porque imagine se aqueles homens resolvessem apedrejar Davi, morria a promessa, morria Jerusalém, morria Jesus. Davi representava um pacto que Deus tinha com ele e com a nação de Israel. O diabo sempre está visando uma coisa muito mais adiante. Ele não está só querendo queimar, ele não está só querendo tocar fogo. É por isso que o crente não pode tomar decisões precipitadas. Eu vou tomar tal decisão, mas a sua decisão vai influenciar em A, em B, em C, em Ciclano, em Beltrano, e vai afetar lá na frente a sua história. Entende? Eu vou sair daqui e vou não sei para onde. Não, mas a promessa de Deus é aqui. É aqui que Deus vai cumprir fez a promessa e vai cumprir a promessa. Deus não tem compromisso, que eu já vi crente dizer assim: Deus fez a promessa a mim e acho que eu ver vai se cumprir. Calma. Aprenda uma coisa nesta noite: Deus só cumpre promessa para quem fica no lugar da promessa. Suporta, chora, sofre, sente o aperto, sente a dificuldade, passa gemendo, passa chorando, passa acordado da madrugada, fica aí, fica no lugar, porque vai chegar o dia em que Deus vai virar o relógio de cabeça para baixo. Deus vai mudar o cativeiro de Jó, Deus vai virar a situação contrária. Enquanto os homens queriam apedrejar Davi, enquanto estavam angustiados, enquanto estavam pensando que estava tudo acabado, tudo perdido, aleluia, Deus tem que ter sempre um, irmão. Tem que ter sempre um. Por isso que a raiva do diabo é com quem anima, é com quem prega, é com quem canta, que são os pavios de Deus para acender os outros. Se Deus tem um negócio com você no louvor, e você é usado no louvor para abençoar a igreja, para trazer uma mensagem de renovação, o diabo quer atacar você de primeira. Porque você é a faísca que acende os pavios. Aleluia. Aleluia. Enquanto todo mundo estava apavorado, o texto diz assim, diga comigo: e Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Davi, tu não vai chorar não? Não. Davi, tu não vai te desesperar não? Não. Vou me fortalecer em Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Vou me fortalecer no Senhor. Vou buscar uma direção do Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia. O adversário quer nos colocar em desespero, quer nos colocar com a mão na cabeça, amém? Mas quem busca a Deus, ele recebe um tranquilizante do céu, né? Ele recebe uma injeção assim, de tranquilidade, de paz. Ele tem outra visão, ele tem outra dimensão do que está acontecendo. Aleluia. Enquanto todo mundo estava assim, porque naquele tempo, irmão, convenhamos, a Malequita levar o povo cativo, toca fogo em tudo, você não tem mais esperança de encontrar ninguém mais não, está tudo morto. É o que a gente viu agora, está vendo o cumprimento disso nos dias atuais. Aquele povo ali que entrou e matou criança, matou velho, matou gente, atirou de todo jeito, sem pensar nem... O povo estava dentro dos banheiros químicos, eles atirando assim, matando, sem nem saber quem estava dentro. Um espírito maligno, uma coisa ruim. Então, era a natureza daquele povo. Amém? Mas eu tenho uma notícia de Deus nesta noite. O Senhor te diz que Ele não vai permitir que o diabo concretize o que Ele planejou. Os planos do diabo não prevalecerão contra vós. Ora, machenderema, caçubena.
Aleluia, 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 aleluia. Quando Davi busca fortaleza em Deus, o segredo dessa igreja chama-se Jesus. O segredo dessa igreja chama-se Jesus. Deus fala ou não fala com essa igreja? Deus fala ou não fala? Já tem crente que não acredita mais não, viu, que Deus fala. É claro que a gente tem que cortar, né, os excessos, tem sempre meninice, mas menino a gente não joga fora. Menino a gente dá um banho nele e ensina ele. Não é, presbítero? Vocês que são os nossos pais aqui, mestres, sabe disso. Nós não vamos extinguir o fogo porque alguém está queimando com a tocha. Ensina ele a carregar a tocha. Amém? Aleluia. Porque eu sou fruto de promessas de Deus. Pastor, gente, vocês não sabem, nós fomos colegas de trabalho. E eu vi e vejo Deus cumprindo promessas na vida dele. Amém? Aleluia. Um dia eu estou atrás de um balcão de mercado, faz um bom tempo, viu? Não olhe para mim como se eu fosse velho, não. É porque eu me lembro de coisa muito antiga. Eu estava atrás de um balcão de charque. Balcão de charque, numa empresa que eu trabalhei 15 anos, ele sabe. E naquele tempo, a gente cortava, né? Não era esse pacotinho embalado, não. Só daquele tempo antigo, que botava aqueles pedação de charque assim no balcão, a gente ia cortando, já tinha a medida certinha. Ficava um aqui cortando, o outro na balança pesando e entregando. Aí a fila começava por mim. Aí eu só esperava dizer, quanto você quer? Eu disse, 500. Pum, já caía certinho, 500 gramas, pá. A faca bem amoladinha, um dia pegou aqui nesse dedo, abriu esse tendão aqui, ó, que a minha mão não fecha, devido ao corte, endureceu aqui o tendão. A faca está tão afiada que eu nem senti. Quando eu vi foi um sangueiro assim, já tinha aberto o nervo. Aí eu, 1 quilo, 500 gramas, 1 quilo, ligeirinho assim, 1 quilo. Aí daqui a pouco fez silêncio. Eu estou aqui. Aí quando eu levantei o olho para dizer assim, diga, por favor, fala aí que a gente está apressado. Naquele tempo era uma fila, era um ruge-ruge de gente. Aí eu levantei o olho assim, disse, quanto é a senhora? Aí tinha uma senhorazinha baixinha assim, com um cocó na cabeça, já estava com o dedo assim, ó, apontado para mim. Moço, eu vou te tirar de trás do balcão da charque. Vou te preparar e vou te colocar para cuidar da minha igreja. Oh, aleluia. Aleluia. Então como é que você não crê que Deus fala, que Deus se revela, que Deus conversa com você, que Deus fala com você? Aleluia. E se eu for contar aqui, eu passo a noite todinha contando experiências. Então, Davi, ele era alguém diferenciado, porque ele não olhava para as circunstâncias, ele não olhava para o que o diabo estava fazendo, ele ia para os pés do Senhor, para ouvir a voz de Deus, para consultar a Deus, e quando Deus fala, está falado, e quando Deus diz, está dito, e o que prevalece, prevalece aquilo que Deus fala para a sua igreja. Aleluia! E Davi chamou o sacerdote Abiatar, diz, traz o éfode, que era uma peça sacerdotal. A Bíblia não dá especificações de como é que Deus afirmava, mas Deus falava assim, por meio do éfode, naquele tempo. É um dos mistérios da Bíblia, quando chegar no céu a gente vai saber. Mas Deus falava pelo éfode, e tinha que ser o sacerdote e o rei que podia consultar o éfode. E Davi, como eu falei para vocês, a malequita que leva um povo embora, não tem mais esperança para esse povo não. Deve estar tudo morto. Mas aí a Bíblia diz assim, e disse Davi a Abiatar, no versículo 7, o sacerdote, filho de Alimeleque, traze-me aqui, eu te peço, a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a estola a Davi. Aí diz assim o versículo 8, então consultou Davi ao Senhor, dizendo,
Primeiro, que Davi era muito metódico. Primeiro, versículo de número 8. Primeira pergunta que Davi fez: perseguirei esta tropa? Primeira resposta, porque se Deus tivesse dito assim: olha, não sai do teu lugar, fica aí, nem adiantava perguntar mais nada, porque Deus não queria que ele fosse. Aí Davi vai perguntar por etapas. Ele diz assim: perseguirei essa tropa, Senhor. Segundo, se eu perseguir, eu vou alcançar. Aleluia. E o Senhor lhe disse: persegue. Aleluia. E disse mais: certamente alcançarás. Olha, versículo 8. E disse: e tudo libertarás. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Os soldados se aquietaram, porque Davi era uma liderança muito forte. Ele disse: Deus falou comigo. Quando Davi dizia Deus falou comigo, era Deus mesmo que tinha falado. E disse que a gente vai perseguir. Mas Senhor, a gente não sabe nem para onde esse povo foi. E a gente vai para que lado? Para a direita, para a esquerda? E aí, Deus disse: persegue. Disse: tu vais alcançá-los. E terceiro, diz que estão tudo vivos, porque Deus disse a mim que a gente vai recobrar tudo de volta. Aleluia. Aleluia. Nós vamos recobrar tudo de volta. Aleluia. Eu quero dizer que Deus é o Deus das providências. Deus é o Deus das providências. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, na nossa luta espiritual, nas nossas guerras espirituais, e eu vou terminar com essa parte final, nós aprendemos 3 coisas importantes para a gente apagar o fogo de Ziclag, vencer o diabo e continuar servindo a Deus com alegria. Sempre, primeiro, sempre procure direção em Deus. Ah, mas eu não tenho ainda. Continua primeiro procurando. Vai buscar direção em Deus. Amém? Porque quando você está submisso, dominado, debaixo da potente mão de Deus, o Senhor vai te guiar pelo melhor caminho. O Senhor vai te guiar pelo melhor caminho. Amém? E você, muitas vezes, você nem sabe que está sendo conduzido pelo Senhor. Você está debaixo da obediência, está debaixo do controle, está debaixo da santidade, está orando, está jejuando. E vocês... Aí imagine aí, Davi sair sem rumo. Eu vou para onde? Eu vou para o lado de cá, para a direita, para o sítio, para frente. Davi montou no cavalo e disse: vamos sair. E foi caminhando com o cavalo. Veja como Deus faz, né? E os homens, ele está indo para onde? Sei lá, ele está indo aí, vamos atrás dele. E lá vai Davi, bem tranquilo. Senhor, rapaz, me segue, eu estou na direção de Deus. Eu estou no caminho. Aí, e lá vai Davi sem rumo. Ele estava sem rumo, mas ele estava debaixo da direção de Deus, porque Deus disse: alcançarás, vai. E quando ele vai caminhando assim, vai passando, aí vê um homem caído no chão. Preste atenção aos detalhes, que Deus é Deus de detalhes. Todo mundo, qualquer uma tropa, passaria. Aquele homem estava doente para morrer, jogado num canto. Qualquer um passaria, porque eu estou interessado em achar os perseguidores, eu quero achar minha família, não vamos perder tempo com nada. Mas Davi era sensível à direção de Deus. Quando ele olhou, que ele viu o homem caído, ele para todo mundo. Mas Senhor, a gente vai perder tempo com isso aí. Calma, para todo mundo. Desce um aí, vai ver quem é esse homem aí jogado no chão. O homem não podia nem falar direito. 3 dias abandonado, sem comer, para morrer. Deram comida a ele, ele recobrou as forças. E começou, né, que estava quase morrendo. Aí Davi disse: pergunta a ele: quem és tu? Ele disse: eu sou egípcio. E tu vem da onde? Quem te jogou aí? Meu senhor me jogou porque eu fiquei doente há 3 dias e não quis ter trabalho comigo e me jogou aqui no canto.
E quem é teu Senhor? É um grupo de amalequita que atacou Ziclag, tocou fogo nas casas ali de um povo ali atrás e queimou tudo. Oh, aleluia. Quando a gente está sob a direção de Deus, estenda a mão assim, estenda a mão assim. Deus vai trazer tudo para a palma da tua mão. Oh, glória a Deus. Vai vir para a palma da sua mão. E Davi disse: olha, me diz uma coisa, tu sabe me levar onde está o teu Senhor? Ele disse: se o Senhor prometer que não vai me entregar a ele, senão ele me mata. Eu prometo. E tu sabe onde ele está? Eu sei onde ele está, eu sei qual é a caverna, eu sei quando ele mora, eu sei tudo. Tu pode guiar a gente até lá? Ele disse: agora, me dá um cavalo aí, que eu vou te levar, eu levo o senhor na boquinha da bigorna lá. Oh, aleluia. Prepara-te para o mover de Deus nesse tempo. Prepara-te para o agir de Deus nesse tempo. Coisas extraordinárias estão para acontecer. Deus está trabalhando para abençoar e beneficiar o seu Davi, o seu povo, a sua igreja. Ora ganchando massura baganama, cheque manassurevas. Aleluia, 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 aleluia. O texto diz, irmãos, que aquele egípcio leva Davi até o lugar aonde os seus inimigos estavam acampados, desprotegidos, despreocupados, sem esperar nenhum tipo de reação de Deus, nem de Davi, porque eles achavam que eles tinham sido desesperançados por lá, e aí desistiram de tudo, e era difícil mesmo encontrar aquele povo. Eles saíam fugindo de lugar em lugar, de lugar em lugar, aleluia. Mas irmãos, o versículo de número 11, o texto diz, diga comigo: e acharam no campo um homem egípcio, o qual trouxeram a Davi, e deram-lhe pão e comeu, deram-lhe água e bebeu, deram também um pedaço de massa de figo, 2 cachos de passas. Então voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias, 3 noites, que não tinha comido pão, nem bebido água. Aleluia, glória a Deus. O texto ainda diz, no versículo 16: e descendo o guiou, e eis que estava espalhado sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo, dançando, por todo aquele grande despojo que tomara da terra dos filisteus e da terra de Judá. Aleluia. Olha o que Davi olha para o campo, e o que é que ele encontra? Uma festa. Filisteu cantando, pulando, rindo, bebendo, glorificando aos seus deuses, festejando, aleluia. E o que é que a gente vê aqui, irmãos? A segunda coisa, que quem está debaixo da direção de Deus, está esperando em Deus, sabe o que é que vai acontecer? Deus vai desmanchar uma festa no inferno. Tudo festejando, porque o inferno festeja por antecipação. E tem muito crente que precisava até aprender isso aí, porque às vezes só quer agradecer a Deus depois, né? Depois, se o Senhor der, se o Senhor fizer. Não, mas tem que agradecer antes também.
Porque o diabo festeja sem ter a vitória completa. A festa estava grande, a alegria estava grande, mas naquele dia Deus resolveu acabar com a festa no inferno, acabar com a festa do diabo, acabar com a festa de Satanás. Os planos preparados contra ti não prevalecerão. Nenhuma língua que se levantar em juízo contra ti, tu a condenarás. Nenhuma ferramenta prosperará, nenhuma arma prosperará forjada contra o povo de Deus. Deus vai transformar o mal em bênção. Levanta a tua mão para receber. Deus vai transformar o mal em bênção. E sabe o que mais? Para a gente concluir, o texto diz, aleluia, no versículo 18: assim salvou Davi, diga comigo, tudo. Lembra o que Deus disse a Davi? Tu vais recobrar tudo de volta. Aleluia, aleluia. E o texto confirma quando diz assim: Davi salvou tudo quanto tomaram os amalequitas. Tudo de volta. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos, irmãos, em nossas guerras espirituais, em nossas lutas no caminho da fé, a gente também tem perdas. Faz parte, inclusive, da nossa convivência cristã. A gente perde, às vezes perde amigos, perde bens, perde, né, forças. Mas a última característica daqueles que se aproximam de Deus é que nosso Deus é o Deus da restituição. O que parecia estar perdido, o que parece que você perdeu, o nosso Deus é o Deus da restituição. Aleluia. Deus nunca permite que alguém perca algo para não devolver melhor do que o que ele tinha antes. Eu gosto de dizer aos irmãos, eu vou fazer uma brincadeira aqui com os irmãos. Eu gosto de dizer aos irmãos assim: diga para o seu irmão que está do seu lado, Deus não vai dar o que você está pedindo. Normalmente fica assim, todo mundo calado. O negócio está difícil. Deus não vai dar o que você está pedindo. Não. Deus nunca dá o que a gente pede. Isso está na Bíblia, eu provo na Bíblia. Deus, ele vai dar muito mais, além, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Quando Abraão disse: Senhor, eu quero um filho. Aí Deus disse a ele: não vou te dar um filho. Olha para as estrelas do céu, conta as estrelas. Ele começou: 200 mil. Eu não vou te dar um filho, eu vou te dar multidão de filhos. Assim como as estrelas, assim como a areia da praia. Eu vou te dar uma multidão de filhos, príncipes, reis sairão de ti. Salomão, o que é que tu queres, Salomão? Se eu quero sabedoria um pouquinho para entrar e sair no meio do teu povo. Deus disse: eu não vou dar o que você está pedindo. Eu não vou dar a você o que você está pedindo. Você pediu sabedoria para entrar e sair? Eu vou dar sabedoria como a qual jamais ninguém antes de ti, nem depois de ti terá. E como tu não me pediste riqueza, vou te dar ouro, prata, riqueza e abundância, que não haverá outro que tenha tanta riqueza como tu. O filho pródigo chegou na casa do pai e: o que é que você quer? Meu pai, recebe-me como um dos teus jornaleiros. E o pai, que representa Deus, disse: não vou te dar o cargo de jornaleiro. Eu vou te dar um anel selado da família. Eu vou mandar matar o bezerro cevado. Tu vai vestir a melhor roupa, porque eu não dou o que me pedem. Eu dou além, muito mais abundantemente, além daquilo que pediram ou pensaram. Queridos irmãos, Davi desfrutou da instituição de Deus. Nós estamos em uma guerra, mas a guerra já está ganha. Nós vamos ganhar essa guerra.
A vitória é nossa pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Levanta sua mão mais uma vez. A vitória da igreja, a vitória dos crentes, a vitória de quem ora, a vitória de quem obedece, a vitória de quem espera, a vitória da igreja. 95, 195, 295, quantos anos forem precisos, Deus continuará dando vitória à sua igreja. Quem pode glorificar o nome de Jesus? Quem pode glorificar o nome de Jesus? Não olhe para Ziclag, não olhe para o incêndio, não olhe para o que levaram. Deus vai mudar esse quadro. O Senhor vai mudar a situação.